de volta a mais uma edição do Boteco da Thay. Hoje vamos falar sobre a independência do Brasil e sobre como tudo deu errado desde lá até aqui. Brincadeira minha, mentira, verdade, Bolsonaro é presidente. Então, como eu estava falando antes, ninguém aguenta o presidente sem beber. A gente vai passar por uma análise da independência do Brasil para ver como se deu o processo, vinculando com as cortes europeias, para entender como a gente chega neste momento derradeiro em que o Brasil se torna uma nação independente, certo? Para a gente entender o contexto da independência do Brasil, a gente precisa retornar à Europa, especialmente no período marcado pela Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa é o grande marco que vai determinar o início da Idade Contemporânea a partir de 1789. Com o fim da Revolução Francesa, a gente tem o início da chamada Era de Napoleão. E com o Napoleão Bonaparte no poder, a gente vai ter o início de uma política expansionista que projetava fazer da França a maior potência do mundo. Dentro desta política expansionista do Napoleão Bonaparte, ele vai decretar o chamado bloqueio continental. Qual que é o interesse do bloqueio continental? Fazer com que houvesse o enfraquecimento da Inglaterra e o crescimento da França, porque a Inglaterra ela era a maior potência europeia vigente no período entre o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Lembrando que a Inglaterra já havia promovido a primeira Revolução Industrial, então ela já havia conquistado grande parte do comércio consumidor ao redor de todo o mundo. Para conseguir enfraquecer a Inglaterra, não bastava o Napoleão tentar ir lá e fazer lutinha e fazer guerrinha contra os ingleses, porque os ingleses já eram muito preparados para isso, e especialmente porque, não podemos esquecer, né, amores, a Inglaterra ela fica numa ilha, só que os ingleses eles sabem disso. Então é claro que eles passaram boa parte da vida deles desenvolvendo a parte naval da Inglaterra, né? Porque eles não são imbecil. Isso. Então, atacar a Inglaterra pela água não é a melhor alternativa para os franceses. Eles precisam atacar a economia da Inglaterra. Por isso, o bloqueio continental. O que significa esse bloqueio continental? O Napoleão proíbe todas as nações europeias de fazerem comércio com a Inglaterra. Ah, tá, mas e qual que é a moral do Napoleão para determinar que as outras nações europeias não podiam fazer comércio com a Inglaterra? Que ele vai revidar. Ele apenas diz que se, porventura, alguns dos países europeus fizerem comércio com a Inglaterra, que ele vai invadir, que ele vai atacar. E ele realmente cumpriu com essa palavra. Duas nações não aderiram ao bloqueio continental. A Rússia, que foi atacada pelo Napoleão, porém tomou uma sova louca. O Napoleão não sabia que podia fazer até menos 60 graus em algumas regiões da Rússia. Cagada, foi cagada. E também Portugal. Só que Portugal já não era uma nação forte e tudo mais, e nem tinha um inverno rigoroso e coisa e tal. E Portugal acabou sendo invadido com muito mais facilidade. Por isso que quando Napoleão decide invadir Portugal, porque Portugal decide não aderir ao bloqueio continental, ele faz a invasão napoleônica à corte portuguesa, e a corte portuguesa decide que ela vai, fugir de Portugal. Essa fuga vai ser financiada por quem? Justamente pela Inglaterra, porque era ela que estava sendo beneficiada com esses acordos e tal, de não aderir ao bloqueio continental e tudo aquilo que a gente estava falando. E aí, qual que vai ser a opção dos portugueses? Dar um vazar do Napoleão para ir para a sua colônia mais distante. Quem é a sua colônia mais distante? A nós é Brasil, aqui chegamos, Brasil é 7-1, brincadeira. Eles vêm para o Brasil, que ainda era uma colônia no período. Então eles vão vir para a sua colônia mais distante, financiados pela Inglaterra, para fugir das invasões do Napoleão. Este é o período conhecido como a fuga da família real portuguesa para o Brasil, que aconteceu a sua chegada na colônia no ano de 1808. Só que essa fuga, às vezes a gente imagina a fuga da família real portuguesa, vindo ali os 3 barquinhos e tal, uma coisa meio simplória. Na verdade, essa vinda da família real, ela reúne cerca de 10.000 pessoas. E isso inclui também mobiliário, isso inclui livros, isso inclui documentos, porque não bastava a família real sair do seu reino para vir para a colônia. Eles precisavam estabelecer um formato de reino aqui neste espaço, que seria um espaço colonial. Eles não podiam submeter o rei e a família real a morar numa coloniazinha ralé. Eles trazem toda uma estrutura para poderem fazer um processo que ficou conhecido como a interiorização da metrópole, ou seja, trazer a metrópole
metrópole para dentro da colônia. Lembrando que metrópole não quer dizer as grandes cidades, Rio, São Paulo e coisa do tipo. Metrópole é como se chama a nação, o império que domina a colônia. No caso, a metrópole do Brasil era Portugal. E, né, Brasil, colônia de Portugal. Chegando a família real portuguesa aqui na colônia brasileira, né? E eles chegando todos após chegarem num ato de bravura e coragem de fugir de Napoleão. Eles têm o seu primeiro ato no Brasil. A abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Só tem uma amiga, só a Inglaterra, não tem mais amigas. Desculpa, Portugal não tinha muitos amigos. Por quê? Essa abertura dos portos. Esse era um dos grandes combinados da Inglaterra para permitir, para financiar essa vinda da família real portuguesa para cá. Por que que eles têm que fazer isso? O pacto colonial, aquilo que determinava que o Brasil era colônia da metrópole portuguesa, determinava o chamado exclusivo colonial. Ou seja, apenas os navios de Portugal tinham direito de fazer comércio com a colônia Brasil. A partir da abertura dos portos, que era o combinadinho deles, acaba-se o pacto colonial e a Inglaterra passa a ter direito também a fazer comércio com a colônia Brasil. Válido a gente lembrar que a estrutura da família real portuguesa neste momento, ela era dirigida pelo seu príncipe regente, que era o Dom João. Porque a rainha portuguesa da época era chamada Maria, conhecida popularmente como Maria a Louca. A Maria ficou conhecida porque diziam que a Maria ela não tinha mais condições psicológicas de governar. Então ela ficou conhecida como Maria Louca. E por isso o título de governante oficial foi dado ao seu filho, que era o Dom João. Estando a sua mãe, a rainha viva, o Dom João não pode assumir como rei, porque o título de rei e rainha ele é vitalício. Ele só pode ser transferido após a morte de quem detém o poder. Então, o Dom João, ele permanece como príncipe regente até a morte da mãe dele, o que acontece no ano de 1815, quando eles já estão aqui no Brasil. É neste momento que a rainha Maria Louca morre, que o Dom João vai assumir como rei, e aí ele vai se tornar o rei Dom João VI, oficialmente, que ele vai dizer que o Brasil não é mais colônia. Porque ele é um rei, ele não é um rei que ele quer morar na colônia, ele é um rei que ele quer morar num reino, né? O cara é top, ele tá acima disso tudo. E aí ele muda o chamado status quo do Brasil e transforma o Brasil em Reino Unido de Portugal e Algarves. Neste momento, em 1815, o Brasil deixa de ser colônia e se torna Reino Unido a Portugal. E o Dom João passa a ser o governante destas nações, destes reinos. No ano de 1820, acontece em Portugal a chamada Revolução do Porto, que exige o retorno da família real portuguesa de volta para Portugal, porque eles abandonaram a população, deixaram à mercê do Napoleão Bonaparte, fizeram com que a estrutura portuguesa ficasse completamente desorganizada. Então a população solicita o retorno do rei e da família real portuguesa e aí o Dom João VI decide que retornará. É neste momento que o seu filho Pedro, né? Peter para os íntimos, a gente tem muita intimidade. Peter decide que fica. E aí a gente tem o famoso Dia do Fico no Brasil, em janeiro de 1822. O Dom Pedro decide que fica no Brasil e aí Dom João retorna. A partir deste momento, fica aqui no Brasil ele, tomando conta deste Reino Unido e junto com ele, ela, que deveria ser muito mais citada na história do Brasil, mas que ela sempre fica decando, porque a nossa história foi construída de forma positivista e patriarcal e machista. Parece a nossa sociedade de hoje? Sim. A gente está tentando. O nome dela, Leopoldina, né? A sua esposa, coitada, né? Ela engravidava praticamente uma vez por ano, ela apanhava do marido, ela chegou a levar chutes na sua barriga de grávida, mas era ela praticamente quem governava o país. Inclusive, foi ela que no dia 2 de setembro assinou o decreto da independência do Brasil. Ó céus, professora, então tu estás louca aí dizendo que a independência do Brasil foi no dia 2 de setembro, assinado por uma mulher, que era a Leopoldina. Sim. Geralmente não aparece nos livros, eu sei. Por quê?
Quando, de fato, está ocorrendo todo esse processo que leva à independência do Brasil, o Dom Pedro ele está em viagem, então ele nomeia a Leopoldina como a princesa regente do Brasil. A Leopoldina, muito ligada que era, porque até o Dom Pedro ele estava preocupado com outras coisas, como as suas várias amantes, os vários filhos que ele ficou fazendo pela província. Ela estava percebendo que Portugal tinha um plano que era de recolonizar o Brasil. Então é ela quem organiza e faz todos os trâmites pensando em organizar uma possível independência para que o Brasil de fato se tornasse um país livre da sua antiga metrópole, Portugal. Então, no dia 7 de setembro, quando o Dom Pedro ele retorna, né, à sede do governo no Rio de Janeiro, é que ele vai oficializar como rei a independência do Brasil e fazer o famoso Independência ou Morte, que na verdade não passa de um ato muito mais romantizado pela literatura do que pela história. Constam nos registros, para a nossa vergonha, que, na verdade, Dom Pedro sofria naquela tarde de sol às margens do Ipiranga de problemas intestinais. Sim, não estou mentindo para vocês. Constam relatos que Dom Pedro, vinha sofrendo com seus problemas intestinais em função da sua viagem. E enquanto a sua tropa conversava sobre a necessidade da independência e se Leopoldina havia agido certo, ele resolve encerrar aquele debate porque ele precisava cagar. E é assim que ele diz independência ou morte, tipo, é isso aí, e sai cavalgando enlouquecidamente para poder liberar as suas necessidades intestinais. Eu entendo ele, eu acho que isso acontece, super. Mas essa é a história do Brasil. Além disso, não foi tão simples assim. Portugal não reconhecia a independência do Brasil assim de praxe. Pense se vocês chegam em casa agora, vocês que não têm 18 anos ou recém fizeram 18 anos, ou que ainda dependem do dinheiro dos pais, chegarem e dizer assim, ninguém mais manda em mim nessa bagaça, agora sou eu que me governo e tudo mais. O que os pais de vocês vão dizer para vocês? Vou chutar. Enquanto comer sobre a minha comida e morar sobre o meu teto, sou eu que mando. Ai, te vira então e vai, não sei o que, não sei o que. É um clássico, amados. A pessoa que domina o dominado, ela precisa de alguma forma reconhecer este processo de tornar-se independente. Eu não estou dizendo que isso é bom, eu estou dizendo que isso acontece. Então, a gente acabou passando por isso também no processo de independência do Brasil. E isso só acontece oficialmente no ano de 1825, quando é assinado o chamado Tratado de Paz e Aliança. E aí é que Portugal reconhece que o Brasil, de fato, é um país independente e também faz com que o Brasil pague uma indenização a Portugal pelos prejuízos causados por se tornar uma nação livre e não ser mais uma colônia portuguesa. Ai, que história linda! Acontece. Gente, nos despedimos por aqui. Mais informações vocês sabem onde procurar no nosso canal. Se inscrevam aqui embaixo, deixem aquele curtir bonito, simpático, gostoso. Um beijo para vocês, nos vemos na próxima. E não esqueçam, a Leopoldina é muito mais legal.